escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel e hoje vamos meditar no capítulo 23, versículos 1 até o versículo 11, que nos diz o seguinte: E foi anunciado a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Versículo 3: Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que era Davi vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolho. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para descerem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Amém? Vamos ficar somente até esse versículo 8. Queridos, chegamos ao capítulo 23 do primeiro livro de Samuel, e aqui nós vemos o Davi consultando a Deus e Deus lhe respondendo. Isto é o que nos chama a atenção nesse texto, pois nós vamos ver aqui que Davi, ele, apesar de estar fugindo da presença de Saul para assim guardar a sua vida, ele estava numa vida de comunhão com Deus. Ou seja, Davi, apesar de estar vivendo uma vida de fugitivo, como se fosse um criminoso, ele ainda tinha consigo a direção do Senhor. Olha que interessante o que nós lemos aqui. Davi vê uma cidade em aperto e então Davi consulta a Deus dizendo: Devo eu ir e pelejar contra os filisteus, que eram inimigos de Israel, e livrar esta cidade da mão destes inimigos que as estava assolando? E olha o que o texto nos diz: que o Senhor respondeu a Davi. Se nós formos olhar no contexto da intimidade do homem com Deus, nós vamos ver que Saul, ele já não tinha mais esta intimidade com Deus. Quando Saul consultava o Senhor, Deus já não mais o respondia, mas a Bíblia diz que Deus respondeu a Davi. Davi consultou a Deus uma vez. Ele fala então com os homens que com ele estavam, eles ficam temerosos de ir e enfrentar os filisteus. Então a Bíblia diz que Davi consulta a segunda vez ao Senhor, e a Bíblia diz que novamente Deus responde a Davi. E então Davi sai
e peleja contra os filisteus, livra aquela cidade. E quando Davi está ali naquela cidade, que era uma cidade fortaleza, a Bíblia diz que aquilo é anunciado a Saul, e agora Saul vê que era a oportunidade que ele tinha de pegar e capturar Davi, porque Davi agora estava em uma cidade fortificada. Olha o que chama-nos a atenção agora nesse texto, é que se nós formos na sequência dele, nós vamos perceber que Saul, ele junta, os seus soldados e começa então a caminhar em direção à cidade de Keila para poder capturar Davi. E Davi mais uma vez consulta ao Senhor. A Bíblia diz que depois que Saul havia matado os sacerdotes, um deles fugiu, Elimeleque fugiu para Davi, escapou, e ele então agora era o instrumento que Davi usava para consultar o Senhor. A Bíblia diz então que Davi toma conhecimento que Saul estava vindo para pelejar contra aquela cidade. Agora, vamos pensar juntos. Olha só, Deus usa Davi para livrar aquela cidade dos filisteus. Mas agora o próprio Saul vem contra aquela cidade e Davi sabia que se Saul chega naquela cidade, aquela cidade seria destruída. Mas não seria uma contradição Deus livrar a cidade pelas mãos de Davi dos filisteus e entregá-la nas mãos de Saul? Ora, de novo vem Davi a fazer o quê? Consultar o Senhor. Davi então, através do sacerdote, ele consulta a Deus e ele pergunta: virá mesmo como tem ouvido Saul contra esta cidade? Aí o Senhor responde: sim, Saul virá. Entregar-me-ás com os meus soldados a Saul? E aí Deus diz: sim, entregarão. Ou seja, Davi, ele foi informado pelo Senhor que Saul vinha contra aquela cidade e que aquela cidade iria entregar a ele e aos seus soldados nas mãos de Saul. Ao que Davi sai daquela cidade e assim ele consegue escapar de Saul mais uma vez e consegue também livrar aquela cidade de ser destruída pela fúria de Saul. Mas, meus queridos, o que nós aprendemos com isto é que não importa o aperto, não importa as ameaças, não importa as perseguições que nós sofremos, nós temos sempre que mantermos a nossa comunhão com o Senhor. Nós sempre temos que ter uma vida com Deus que, quando nós buscarmos ao Senhor, nós precisamos ter resposta, porque é a resposta de Deus quando nós clamamos que vai nos dar direção para que as nossas decisões sejam tomadas na direção do Senhor. Ainda neste capítulo, nós vamos ver que depois de Davi sair da cidade de Keila, Davi vai para o deserto e mais uma vez Saul persegue a Davi. O propósito da vida de Saul passou a ser encontrar Davi para tirar a sua vida. E o propósito da vida de Davi foi andar na direção de Deus até que este fosse colocado sobre o trono de Israel para governar, porque ele tinha esta promessa de Deus. Nela ele confiava e por isso andava na direção do Senhor. Se você tem promessa de Deus na sua vida, viva confiando que Deus vai te guardar de todos os perigos até que você chegue lá e assuma aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Obrigado pela sua companhia, continue conosco e até a nossa próxima reflexão bíblica. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.